para mais uma live com Tatai. Tatai convidou dessa vez Fabiano Lacerda. Ele que é o autor de 2 livros, eu tô com um deles aqui que é Escolha e outro é Aposta, que ele conta a história dele, né? História de superação, uma história que mudou, né, totalmente a vida dele hoje. Ele eliminou mais de 100 quilos, é impressionante. O primeiro livro eu já li, né? Eu tô com esse na mão, que é o que eu tô para começar a ler, mas é incrível, é show de bola. Ele deve estar chegando, porque foi marcado 19/9, ele deve estar entrando aí para poder bater esse papo com a gente, falar sobre obesidade e saúde mental. Estamos no Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo que significa pra gente essa questão do alerta, né, sobre a vida. Olha ele por aqui, batendo esse papo. E a ideia é, né, chamar a atenção. Oi, Fabiano. Fala, Tudo bom? garota. Tudo bom e você? Tô bem, tô bem. Ah, Pra mim, que essa live bacana. é bem especial. É um assunto que, para mim, é muito importante, essa questão de obesidade, saúde mental. E fico muito feliz de ter você aqui com a gente, né? Ah, Boa a honra é noite. a honra é a minha poder aceitar esse seu convite e poder estar dividindo um pouco da minha experiência com vocês, né? Claro que ainda tenho Eu muito que estava aprender. falando, eu tava falando um pouco sobre o que eu já aprendi lendo os livros. É, que bacana, que bacana. É uma história muito impressionante, né? Essa questão não só do eliminar, Fabiano, mas é uma questão mais de manter, né, esse ritmo de vida e de saúde. Queria que você se apresentasse, uma coisa que eu sempre faço aqui no Bem Me Quero, Uhum. né? Se apresente para o pessoal saber quem é Fabiano. Vê que tem uma galera que já te conhece aí, vem falar, não, conheço Fabiano, já conheço Fabiano. Não, o povo Que bom, que conhece. bom. Então vamos lá. Eu sou Fabiano Lacerda, eu moro aqui em Salvador. Nascido e moro aqui em Salvador. Tenho um pai de nordestino, meu pai é pernambucano, minha mãe é cearense. Então, o sangue do Nordeste circula aqui no meu sangue, né? É interessante que quando as pessoas olham para mim, acreditam que tudo circulou simplesmente por conta de uma aposta entre amigos, né? E sim, esse foi o pontapé inicial. Eu fiz ali em 2014 para 2015 uma aposta com amigos, onde eles duvidavam que eu não conseguiria emagrecer uma quantidade de quilos. Aí no livro, nos livros eu conto sobre isso. E eu fui lá e ganhei essa aposta com 5 meses de antecedência. E eu nunca menti isso para ninguém, e nunca neguei, nunca escondi, nem nos livros eu escondo isso. No meu processo de perda de peso não foi para querer ser saudável, foi para poder querer ganhar uma aposta, satisfazer um ego, ou qualquer coisa parecida, né? E chegando ali no final da aposta, eu me deparei por algo que eu conto também nos livros, que me fez ficar parado ainda durante um mês refletindo sobre tudo aquilo. Foi quando eu comecei a perceber que eu estava sentindo tesão de vida, que eu estava gostando de motivar as pessoas. Eu resolvi continuar tendo práticas saudáveis. Não era nem mais perda de peso, era práticas saudáveis. Isso foi caminhando, 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 e quando eu me dei conta, ali por volta do mês 11, mais ou menos, mês 11, eu percebi que já tinha perdido 90 e tantos quilos, né? Eu disse, poxa, eu acho que eu posso atingir uma meta um pouco maior, né? Posso atingir um número que pode realmente me consolidar aqui, né? Num estado de vida saudável, né? Então foi quando eu me autodesafiei para poder atingir os 100 quilos perdidos. Nos 2 livros eu conto detalhes sobre isso, como é que foi, como é que não foi. Uhum. E conto também esse drama, essa angústia, essa briga comigo mesmo, né? De poder entender quem era Fabiano, o que é que eu estava vivendo. Tem os meus erros, tem os meus acertos também. As pessoas acreditam muito que... As pessoas não, poucas pessoas acreditam que os meus livros eu dou regras de como perder peso e, na verdade, é muito contrário a isso.
São doses de motivação para que a pessoa possa escolher os próprios caminhos, entendeu? E é interessante que, que esse processo de transformação ele vem acontecendo, né? As pessoas acreditam que só o fato de eu ter perdido 100 quilos ou porque ela perdeu 100 quilos, elas acreditam que pronto, que acabou, que não precisa se fazer mais nada, né? Que não tem mais o porquê fazer, é como se tivesse dever cumprido. E eu defendo muito para quem tem uma obesidade, para quem teve, na verdade, para quem tem uma obesidade mais elevada, obesidade mórbida, grau 3, eu acho que é o maior grau é 3, 4, que seja. Quando você perde uma quantidade muito de peso, dependendo do processo, a pessoa tem que ter uma consciência que ela vai precisar continuar em tratamento. É Uma claro, manutenção. é claro que esse tratamento ele não precisa ser tão rígido quanto o processo de perda de peso. Ah, Fabiano, mas eu não gosto de processo rígido. Então, assim, não, calma. Não precisa ser tão doloroso quanto o processo de perda de peso. Seja qual for a palavra, rígido, doloroso, qualquer pessoa queira usar. Ah, Fabiano, mas eu quero seguir um caminho que eu não quero sentir dor, não quero sentir dificuldade, quero que seja leve. Ótimo. Mas eu tenho que falar isso para as pessoas. Não vai ser fácil. Não dá para ficar maquiando aqui, sabe? Ah, vai ser fácil, vai ser tranquilo, você vai conseguir. Não, vai ser difícil. Que você vai conseguir, você vai. Mas que o processo vai ser difícil, vai. Mas é interessante as pessoas terem consciência que elas precisam ter a manutenção. E a manutenção é necessário ter essa clareza na mente que vai ser uma obesidade em tratamento. É uma obesidade em tratamento pro É resto da isso que vida. É isso que eu estava pensando. Eu ouvi uma live que você tinha fez recentemente, eu não me lembro com quem, sobre essa questão de deixar de ser obeso, né? E sim ser um obeso em tratamento. Uma pessoa que venceu, né? Que conseguiu chegar Uhum. a um peso saudável, mas que tem que estar tratando o resto da vida, porque É existe claro um que o, problema chamado obesidade. é claro que o corpo físico, digamos assim, ele não vai estar mais em estado de obesidade. Mas os hormônios, e aí alguns médicos eles podem até explicar melhor do que isso. Eu não quero nem me aprofundar, até para não entrar numa seara que não é minha. Mas assim, Uhum. eu defendo a linha que é necessário essa manutenção. Como existe com o alcoólatra, como existe com o fumante, é necessário essa manutenção. O alcoólatra, por exemplo, tem pessoas em níveis diferentes de alcoolismo que a pessoa talvez depois ela consegue tomar uma dose de álcool não tão alta, ela consegue conviver com isso, sabe? Tem pessoas que já foram alcoólatras, digamos assim, mas eles são considerados alcoólatras em tratamento, que conseguem ficar no Sim. ambiente onde tem a cerveja, mas tem pessoas que não conseguem, entendeu? Então não dá para rotular aqui e dizer, ah, todo ex-obeso não vai mais poder fazer isso. São pessoas diferentes, são histórias de vidas diferentes, sabe? Existe uma armadilha que é muito grande, independente, e reforço, independente do processo, se é cirurgia, se não é cirurgia, muito grande das pessoas que perdem peso, que depois que chega lá no final, ela começa a se permitir a comer comidas não saudáveis, sem problema nenhum. Até porque eu sigo Sim. esse caminho e defendo isso. É importante você comer algumas comidas não saudáveis para sua manutenção Realmente. da mente. Mas aí Psicológica. como é que controla isso? Controla na atividade física, né? Você acaba consumindo um pouco mais, você controla na atividade física. E qual é o grande erro que as pessoas fazem? Elas não conseguem manter o mesmo nível de atividade física em alta pelo tanto tempo. E aí quando você começa a baixar o nível de atividade física, você começa a voltar a ganhar peso. Ah, porque eu tenho tendência a engordar peso, é por isso eu engordo. Não, porque você aumentou. É claro que para ser saudáveis não é só ter déficit calórico. Mas nessa Uhum. circunstância aqui, a conta é fácil. Se você está consumindo mais e você está gastando mais, você vai conseguir ter um corpo magro. Mas a conversa aqui, o debate e fazer as pessoas entenderem, não é defender a cultura da magreza. Muito pelo contrário. É defender a cultura de uma vida saudável. Saudável. E aí o que acontece? Eu Sim. sei que eu estou falando demais, mas eu quero bater mais uma vez nesse ponto. Não tem para onde fugir.
Gente, não tem como manter um nível de atividade física tão alta por um tanto tempo. Vai vir o quê? Ah, vai vir pandemia. Ou você pode ficar doente, ou você pode. Qualquer tipo de doença, doença física, doença mental. Entendeu? Ah, mas o volume do meu trabalho aumentou e aí eu não consegui manter a atividade física e aí mantive, no caso, a pessoa, né, falando, mantive a minha alimentação. Aí a culpa é de quem? Do trabalho. A culpa nunca é da pessoa. Você Não, consegue? é Ah, verdade. mas eu me separei e aí eu não consegui fazer a atividade física que eu tinha que fazer, mas eu mantive a minha alimentação. Aí a culpa é de quem? Da pessoa, da outra, do ex. A culpa é do ex. Tipo, É. a conta tá Ah, mas, errada. entrei numa pandemia e aí eu não consegui manter a mesma atividade física, mas mantive a minha alimentação em alta. Então a culpa foi de quem? Do coronavírus? Por você não ter uma vida Não. saudável, entendeu? Então, assim, a balança ela precisa ser equilibrada. Se você não consegue corrigir ela de um lado, você precisa corrigir de outra. Uhum. Uma coisa que eu acho importante também, Fabiana, é a autorresponsabilidade. Eu estava comentando com alguém hoje. Você ter essa visão de responsabilidade. Não é Sim, culpar a sim. pandemia, não é culpar as questões. Não, é assumir que existe algo a ser feito. É como você falou, chegou um nível que você parou e começou a analisar toda essa questão de responsabilidade também. Eu parei de fazer atividade física, eu ganhei peso, então bora corrigir. Né? Eu vou para um lugar onde eu posso tem gente dizendo que a culpa é da China. A culpa é da Que eu China. possa, que eu possa direcionar e resolver. Porque também é uma coisa que eu percebo muito, eu lido com algumas pessoas que ganharam peso, né, que fizeram um processo parecido ou igual ao que eu fiz, é que a gente foca muito no problema, né? Tipo assim, eu fico tão presa no período que eu ganhei peso, não porque eu ganhei, não tem jeito. E não, eu li uma frase, né, recentemente, agora no seu livro, os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. A gente desiste, a gente faz esse papel de estagnar, não, até o papel de, não, eu não consigo, não tem jeito, né? E não continua. Psicologicamente, a gente tem essa fuga, né? Uhum. Essa questão para quem lida com obesidade, de achar que não consegue. Aí ver papel de pessoas que realmente não dá. Não é fácil, como você falou, mas também não é impossível. Uma coisa que é interessante, alguns pontos são interessantes de ser tocados e eu trouxe e faço questão de tocar aqui. Um deles é o seguinte: as pessoas acreditam que eu perdi, que eu eliminei, né? Que enfim, que da forma que a pessoa quiser chamar, Uhum. mais de 100 quilos foram 103.600. Que eu cheguei lá e puf, estagnei. Tipo, nem respira, né? Não, gente, tem dias que eu tô um pouco mais gordo, tem dias que eu tô um pouco mais magro. O marco, o número de 103.600 foi em um ano cravado, que aí teve um evento, que, enfim, foi um ano. Mas tem períodos que eu tô um pouco a mais, que eu tô com 5 quilos a mais, que às vezes eu tô com 2 a menos, entendeu? Do que esse número. Ah, Fabiano, mas como assim? Você tem que tomar cuidado. Claro que eu tenho que tomar cuidado, mas eu tenho que avaliar as coisas que estão ao meu redor. Não dá para ficar nessa pressão. E aí a gente vai cair mais uma vez no seu tema, que é com relação à saúde mental, que não tem como ter saúde sem saúde mental. Ah, eu sou Não, saudável, mas não estou cheio tem, de problema na não mente. tem. Não é saudável. Entendeu? Então, assim, não dá para você ficar nessa paranoia que você chegou lá no seu objetivo. Vamos imaginar qual seja. Você eliminou é, é, 50 quilos, 20 quilos, e que agora você, se você ganhar 5 quilos, está tudo terminado. Não, vai ter momentos que você vai ganhar um pouco mais. E isso não é efeito sanfona. Efeito sanfona é você perder 20, e aí você ganha 20. Aí depois você perde mais 20, aí depois ganha 15. Aí sim é efeito sanfona, você voltar exatamente próximo ao ponto que estava. E se voltar, corrige. Mas o que eu gosto de bater Corre no martelo atrás. é que as pessoas começam a ter problemas que não tinham antes, que é uma pressão psicológica tão grande, porque Sim. ela volta a engordar ali 1, 2, 3 quilos, sobretudo vocês, meninas, que às vezes por conta de períodos hormonais, vocês ganham 3, 4, 5 quilos, dependendo do tamanho da pessoa.
Uhum, Boa noite, sim. bom dia, entendeu? Tem Eu retenção de tenho, líquido, tem todas as eu questões tenho, eu tenho uma hormonais. coach, eu tenho uma cliente que ela me disse, Fabiana, em 1, 2 dias, 3 dias, por conta de retenção de líquido, por conta dos hormônios, eu acabo ganhando 3, 4 quilos muito fácil, entendeu? E eu tentando conscientizar, é uma coisa que ela já sabia, mas tentando mostrar isso para ela, e quero mostrar aqui para vocês, que não dá para ficar, ai meu Deus, estou desesperado, emagreci 20, mas agora eu ganhei 4, então eu tô perdida, acabou tudo, aí joga tudo para cima, e se acaba na comida novamente, se acaba na preguiça, se acaba em uma circunstância onde era ter a consciência, segura a onda, essa turbulência vai passar, esse período menstrual vai passar, é só uma semana, é só 15 dias, vai passar, segura, mantém uma alimentação saudável, entendeu? Para quando passar, você dizer, opa, passou, entendeu? Muitas vezes a gente fica nessa paranoia, eu tô dando um exemplo para as meninas, mas também serve para os meninos. Às vezes não dá para. Ah, eu quero. Tem gente que fala assim, ah, mas eu quero tomar minha cerveja. Tudo bem, você quer tomar sua cerveja, você vai ter uma consequência com relação a isso. Você está disposto a ter essa consequência? Quando você coloca isso na cabeça, assim, poxa, eu emagreci 20 quilos, mas talvez, aí é uma questão, talvez, se fosse 15 quilos e eu permitir a minha cerveja de vez em quando, eu vou ser uma pessoa muito mais saudável, porque eu vou ser saudável fisicamente e saudável mentalmente. Sim, Isso é uma pessoa pensando, né? Como já tive sim, pessoas sim, sim. isso, disse assim, ah, Fabiano, eu eliminei 15 quilos, mas eu percebi que se eu mantesse uma atividade física, mantivesse uma atividade física e pudesse me permitir a tomar minha cerveja, eu não ia conseguir manter os 20 quilos perdidos. Então eu fico ali com 15, 16 quilos perdidos, mas eu consigo manter algo que não é saudável, mas me torna uma pessoa muito melhor, me torna uma pessoa muito mais leve, me torna uma pessoa muito mais alegre, porque para aquela pessoa aquilo é importante. Uma dosagem equilibrada. E Sim. achar esse equilíbrio não é assim, ó. Achar esse equilíbrio não é assim. Não é assim, cheguei na minha meta de peso e aí encontrei. Existia um brinquedo na minha época que era bubble ou alguma coisa, que você subia assim na bola e tentava equilibrar em cima de uma bola. Não sei se Lembro, você lembra eu desse lembro. brinquedo. Eu vou tentar dar um exemplo em um outro brinquedo que é mais fácil todo mundo entender. Uma gangorra, por exemplo. Você quer equilibrar a gangorra ali no meio, o nível que seja assim, sem os dois pisar no chão, não dá para os dois irem ao mesmo tempo e pisar. Você tem que ir tentando equilibrar, e um vai ficar mais em cima, o outro vai ficar mais embaixo. O equilíbrio na saúde, eu defendo muito isso. É isso, vai ter alguns momentos que você não vai conseguir, vai ter Uhum, alguns momentos que você vai conseguir. Agora, só tome cuidado para você e para todo mundo que está nos assistindo, para isso não servir como desculpa. Porque muitas vezes nós, e aí eu me coloco nesse lugar, se escondemos atrás dessas desculpas para dizer: ah, mas eu tô assim porque tá no meu período menstrual. Aí o período menstrual demora 6 meses, sabe? bastante. Ah, é por conta. Eu tô assim por conta. É claro, se você passar por um processo de separação, você vai acabar ficando mais ansioso. E do que você cair na ansiedade, é melhor talvez você comer um pouquinho mais e tentar equilibrar isso. Ótimo. E naquele período você entender, poxa, eu tô aqui um pouquinho acima do peso, por quê? Porque pelo período agora eu estou passando por um período tenso. Mas não, o que é que a maioria das pessoas fazem? Ah, me separei agora, eu vou descontar tudo na comida e vou me esconder, que a culpa não é minha. A culpa é da separação, entendeu? Não. É talvez não. É tomar a dose de responsabilidades e assim, não estou bem. Eu preciso sim me permitir um pouco mais do que estava me permitindo antes para poder passar por esse Por problema, essa fase? por essa fase e lá na frente eu retomar. Mas qual é o grande problema aí da circunstância? As pessoas chutam o balde, puf, chuta o balde e dizem, lá na frente eu resolvo. Não consegue amenizar, sabe? É como se fosse um carro. Imagine que você está dentro de um carro. Imagine você que está me assistindo, está dentro de um carro. Você sabe que o carro vai bater. Você sabe que o carro vai bater. Você dirige? Não, Não, né? Mas vamos não. imaginar que a pessoa que está nos assistindo e você dirige.
o que eu vou dar o exemplo, você vai entender. Você sabe que o carro vai bater. Você vai pisar o pé no freio de vez ou você vai tirar só o pé do acelerador? Pergunta de prova. Se eu botar o pé no freio. É? O impacto é maior. É verdade. O impacto, porque o impacto que você tá é maior, é como se fosse um murro na frente de outro murro. Se você tirar o pé do acelerador, o impacto vai ser menor. Você vai diminuindo o processo que estava lá para acontecer. Vamos imaginar. Fabiano passou por um processo de separação agora. Puf. Eu estou num processo tenso. Não é verdade, viu, gente? Antes que vocês comecem a achar que isso é verdade. Eu me lembrei da FBI. Fabiana acabou de se separar. Eu já sei, porque a tendência do ser humano que passou por um processo de separação, o cara ficar mais ansioso, a menina ficar mais ansiosa. E o que é que vai acontecer? Vai comer mais. Vou corrigir. Que tem essa questão com a alimentação, vai com a alimentação. De uma forma não tão saudável. A tendência é não fazer atividade física. A tendência inicial, né? Porque depois, no caso de uma separação, a pessoa vai dizer, agora eu quero ficar gostoso, agora eu quero ficar gostosa para ela ver o que ele perdeu, entendeu? Mas no processo inicial, o que acontece? Ai, meu Deus, é choro. Então, com o exemplo que eu estava dando do carro, é como se você tirasse só o pé do acelerador. Você sabe que vai bater. Você sabe que o carro vai bater. Então, o que é melhor? Tirar o pé do acelerador, do que você pisar de vez e o impacto, puf, na cara. E geralmente a gente não consegue corrigir quando tem esse impacto, né, Fabiano? Porque você foi de vez, e o estrago é bem grande. E aí eu volto a te colocar uma outra possibilidade. Você sabe que o carro vai bater. Você vai escolher qual das 3 opções? Pisar no freio, tirar o pé do acelerador ou acelerar mais ainda? Não vou acelerar, não. Volta, continua eu ainda fico na opção de tiradas. Mas o que, a maioria das pessoas fazem? Acelera mais ainda. Não, agora que eu já estou com problema, então vamos acelerar, entendeu? É como se fosse assim, já que o carro vai bater na parede, eu vou me esbagaçar logo todo. Me esbagaçar logo, é verdade. No processo de perda de peso, acontece isso, entendeu? A gente está dando exemplos de separação e de outras coisas mais. Aí, ó, tem uma pessoa dizendo aqui, ó, passei por isso quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu. O que que não... meu pai faleceu, então a culpa é do luto que eu estou vivendo. Sim, você vai precisar passar pelo luto. É necessário você passar pelo luto. Mas aí você vai acelerar ou você vai tirar o pé do freio? Porque se você acelerar, o impacto vai ser pior, entendeu? E muitas vezes as pessoas acham que porque Fabiano emagreceu 103 quilos, ele não passa por problemas. Só porque acha que o cara que emagreceu 100 quilos, ele não passa por problemas. Muito pelo contrário, eu passo pelos mesmos problemas que vocês passam, entendeu? E tendo essa consciência que eu estou tendo, estou dividindo aqui com vocês, fica muito mais fácil passar pelo impacto na parede. Sim. E a gente vai cair, e nós vamos cair aí numa circunstância que é interessante ser discutido isso com relação à saúde mental. É assim, o que é que você pode parabenizar um problema que vai vir? Eu não vou negar, eu estou passando pelo impacto na parede, né? Eu estou passando pelo impacto na parede. Mas aí me responda, você acelerou antes, não estou dizendo agora, antes você acelerou ou você tirou o pé do freio? Acelerei, acelerei, não vou dizer que foi a culpa da pandemia, mas no período da pandemia, eu até relatei aqui na página, eu tive uma queda de depressão muito intensa, assim, fiquei muito depressiva nos primeiros 2 meses, né? E é como você disse, eu acelerei, ó, exploda, assim, não vou conseguir controlar, não vou conseguir conter, e a consciência foi chegando, não dá para ficar assim, não dá para ficar assim, então vamos começar a corrigir. E aí eu fui colocando, não pisei no freio, eu fui colocando o pé no acelerador, e tô nesse processo, né, de voltar à minha alimentação do jeito que eu sempre tive prazer em ter, minha alimentação saudável, voltei a fazer atividade física, tô voltando aos hábitos, porque eu acredito que sabe o que é emagrecimento interessante?
E aí, sabe o que é Diga. interessante de ser dito aí com relação a isso? Que na nossa vida não tem só uma parede. Existem várias paredes. Que a gente bate com o carro, puf, aí depois bate com o carro, puf. E qual é a tendência nossa do ser humano? Eu digo nossa porque eu me coloco nesse lugar. A tendência do ser humano é passou por uma parede, puf, acelerou, como a gente está conversando, né? E aí, já que eu já estou na Sim. merda, vou acelerar de vez. Aí acelera de vez, passa pela parede. Aí depois que passa pela parede, que acha, ai meu Deus, estou aqui novamente, voltei para o ponto que tinha antes, eliminei 20 quilos e voltei 20 quilos. Agora eu vou perder tudo novamente. Aí começa a perder tudo novamente. Só que ela esquece que vai vir outra parede lá na frente, entendeu? Ela Vai. esquece que lá na frente vai vir outra parede. E aí quando vem outra parede, perdi 20 quilos, aí vem outra parede, parede, aí puf, passa pela parede novamente. E o que é que nós precisamos fazer? Isso digo nós porque eu estou dentro dessa circunstância também, e eu não estou imune a isso não, gente. Quando eu vejo uma Uhum. parede, eu digo assim, opa, vou tirar o pé do acelerador, porque eu sei que o impacto vai ser grande, Sim. para poder passar por aquilo. Só que é o que acontece. A cada parede que nós vamos passando com sucesso, e anotem isso aí, não precisa anotar fisicamente, anotem na mente, a cada parede que você vai passando com sucesso, você vai se autoconhecendo. Sim. Você vai se autoconhecendo. Ao ponto de você conseguir desviar da parede. Você É saber isso mesmo. que aquilo pode acontecer porque você já aconteceu antes da sua vida. E aí isso é autoconhecimento. Existem ferramentas para que isso possa acontecer, ferramentas de coach, ferramentas de outros tipos de processo de mentoria que existem Uhum. para isso, como diário de bordo e outras coisas mais. Mas existe a sua consciência, o seu senso comum. Você diz, eu já passei por isso. Eu já passei Uhum. por isso. Eu não preciso passar por isso novamente. Então, se a gente fosse escolher aqui uma grande dica que eu deixasse para você ter uma boa saúde mental, é você entender quais são os seus processos de impactos com as suas paredes, seja qual for, entendeu? Quem estiver chegando agora e não estiver entendendo essa história de bater cara na parede, eu estava falando que na nossa vida existem dificuldades, que muitas vezes nós passamos pela depressão, seja ela por conta de uma separação, pela conta Sim. de uma pessoa que nós gostamos muito, ou pela perda de um emprego, ou que seja, é inevitável, nós vamos passar por isso. Então, o que é melhor passar por isso? Passar acelerando e o impacto ser maior, ou passar a deixar simplesmente o impacto vir? Ou ao ponto de você se autoconhecer e conseguir desviar da parede, entendeu? Eu uso E é o muito o ponto, termo, e é o Fabiano. ponto que eu Oi, estou desculpa. agora. Eu sei que eu estou Uhum. falando muito, mas é para a gente poder aproveitar esse Nossa, tempo. eu tô amando isso aqui. Assim, Pra mim é uma assim como, aula. assim como eu, o mundo inteiro passou pela pandemia, entendeu? Sim. E lá na frente eu disse, opa, isso vai demorar. Lá na E frente, essa. lá atrás, quer dizer, eu disse, isso vai demorar. Por me autoconhecer, eu disse, se eu começar agora com todo o gás que eu estou, eu não vou conseguir chegar com o mesmo gás no final da pandemia. O que é que aconteceu com muita gente? No início da pandemia, é live, malha dentro de casa e faz outra coisa. Depois começou, ai Jesus, não consigo, não consigo. Por quê? Porque aquela pessoa não conseguia funcionar daquele jeito. É achar esse equilíbrio, que como eu falei no início da live, sabe? É, é você entender o que é melhor para você. No meu caso, por exemplo, quando entrou na pandemia, eu estava com um nível de atividade física muito alta, porque eu estava treinando para o Ironman. Notícia de primeira mão aqui, o Ironman não vai acontecer esse ano. Então eu não vou fazer o Ironman esse ano, só vou fazer o Ironman o ano que vem. Sim. Lá no início eu estava treinando muito alto. Só para você ter ideia, no sábado anterior ao início do para tudo, eu tinha pedalado 140 quilômetros e tinha corrido 15. Pedalei 140, desci da bike e corri 15. Uma pessoa que faz uma atividade física dessa, ela precisa consumir uma quantidade calórica muito grande. Sim. E o que foi que aconteceu no meu caso? Eu não consegui manter o mesmo nível de atividade física, aquilo que eu estava contando no início da live, Uhum.
Mas o meu nível de alimentação estava alto. Só que era uma alimentação saudável, não era alimentação Sim, não sim, saudável, era um sim. nível de alimentação saudável. Sabe o que foi acontecer no primeiro mês da pandemia? Engordei 5 quilos. Aí foi quando eu parei e disse: opa, isso aqui vai dar algum problema. Chamei minha nutricionista, chamei o educador físico e disse: eu vou parar. Não, Fabiano, você não pode parar. Vou parar. Vou parar porque eu sei exatamente o meu nível de ansiedade. Se eu continuar tentando manter o nível de atividade física que eu não estava, a alimentação ia contar em alta. O que foi que eu fiz? Parei. Fiquei praticamente 15 dias sem fazer atividade física nenhuma. Mas, em compensação, consegui controlar o meu Caramba. nível de alimentação. Aquele papo que eu estava tendo com você lá no início da live. Sim, sim. Então, se eu baixei o nível de alimentação, consequentemente, minha perda de peso viria. E volto a reforçar, gente, a cultura, o que eu estou defendendo aqui é uma vida saudável. O que eu estou contando foi que eu ganhei 5 quilos, mesmo sendo saudável. Mas eu não estava na minha Sim. zona boa, que eu julgava ser bom. Eu estava 5 quilos a mais saudável. Eu não estava 5 quilos a mais de gordura. Eu estava 5 quilos a mais saudável. Mas eu sabia, eu sei que eu tenho uma linha de corte. Eu tenho uma linha de corte. Quando eu passo de tal número, eu tenho que tomar, eu tenho que ficar alerta. Inclusive, fica essa dica aqui para todo mundo. Estabeleça na sua cabeça, ó, o meu número, o meu peso que eu acho ideal é X. Mas eu tenho até um limite de X mais X. E aí você vai estabelecer aí dentro do que você acha que é ideal. X mais X. Depois você passar disso, é botão de alerta. Pam, 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 tocando o tempo todo. Porque o que acontece? Foi. É isso. Se você começa a dizer, ah, não, engordei 5 quilos agora, mas é de comida saudável, de alimentação saudável, entendeu? Ótimo. Mas aí vai vir junto de alimentação não saudável depois, entendeu? Então, quando eu liguei esse botão de alerta, eu disse, opa, passei 5 quilos. Eu não passei 5 quilos do de alerta, não, gente. Eu passei 5 quilos do que eu achava ideal. Eu estava a 1 quilo do de alerta, digamos assim. Meu peso é ali 94,5 e eu tinha chegado aos 100 quilos no início da pandemia. 94,5, 99,5. Meu alerta é 99,5. Chegou 99,5 é alerta. É alerta, alerta mesmo. Foi o que eu fiz. Controlei a minha alimentação, consegui me sentir muito mais consciente para poder aí sim voltar a fazer atividade física. Mas isso foi o caminho que eu quis percorrer. Não significa que todo mundo tinha que fazer isso. Uhum. E aí no finalzinho, que agora já está começando a liberar, né? Fazer alguns tipos Sim. de coisa, atividade física. Mas no finalzinho tinha gente dizendo, Fabiano, não consegui começar com o mesmo gás que eu estava no início. E eu com o meu gás lá em cima, entendeu? Porque, vamos Você imaginar uma manteve o corrida. equilíbrio. Eu não comecei a correr forte no início da corrida, mas eu mantive uma corrida mais lenta. Em algum momento eu tive que parar realmente para poder me sentir consciente. E depois fui mantendo uma atividade mais regular. Quando eu percebi, eu disse, ó, vai liberar, vai liberar. E aí eu comecei a, já que vai liberar, é como se eu estivesse no final da corrida. Vou chegar, tá chegando. Aí agora eu posso dar gás, eu posso dar gás, entendeu? E o porquê eu estou defendendo isso para vocês? Mais uma vez, o autoconhecimento. Isso que Uhum. eu fiz, não estou dizendo que é a única coisa Sim. certa. Muito pelo contrário, eu Isso é estou mostrando para imprescindível. vocês que o ato Porque de ninguém é conhecer igual a Fabiano, ninguém, né? o ato de conhecer Fabiano me deixa muito mais saudável. E aí é uma coisa que eu vou puxar para minha sardinha, até porque agora eu sou estudante de psicologia, futuramente vou ser psicólogo. O corpo não funciona sem a mente. O corpo não funciona sem a mente. Não, se a mente não for, o corpo não vai. Não adianta você querer ficar brigando com o corpo, brigando. Se você não mudar aqui, ó, se não mudar aqui, não vai adiantar de nada. E aí, como eu digo, puxando a minha sardinha, é para isso, entendeu? Então, eu, Fabiano, um obeso em tratamento que eliminou 100 quilos, eu dou uma prioridade maior para a mente. De cuidar primeiro da mente do que cuidar para o físico.
Tem pessoas que conseguem cuidar da mente cuidando pelo físico, mas tem pessoas que conseguem cuidar do físico pela mente. É entender qual é o melhor caminho para você que está me assistindo, não só você, mas todos que estão me assistindo, que aí você consegue encontrar esse equilíbrio e essa saúde mental, inclusive. Uma coisa que eu sempre falo, Fabiano, na verdade, eu acho que foi, assim, dos erros do autoconhecimento de Thaisa, né, de Tatai. Eu não funciono com essa questão, como você falou, eu tenho que cuidar da minha saúde mental para poder cuidar do meu corpo. E no início da pandemia, eu acabei deixando de ter esse cuidado, né, porque eu faço acompanhamento psicológico, tenho e levanto bandeira, por mim tinha que ser obrigatório, todo mundo tinha que fazer terapia, é o meu ponto de vista. Eu não vou falar porque eu sou E suspeito, né? Eu não posso. Agora, se eu falar, vai ser pior ainda. Né? Mas, não, cara, o cara quer ficar. O cara quer lucrar, eu entendeu? sou, eu sou super a favor de terapia, né? Levanto a bandeira assim, e tinha um preconceito, e eu abandonei, tanto que eu eliminei 45 quilos no processo, e nesse de abandonar o cuidado com a saúde mental, né, desse negócio da pandemia e tal, lá se foi por alerta, como você fala, né, peso de alerta, e para que eles assim, Thaisa, você passou do seu peso de alerta. E agora, voltando, né, foram mais de 10 quilos, quase 15 quilos nessa brincadeira toda, ao tratamento psicológico, a essa questão do autocuidado, para não chegar lá, onde eu sei que eu já estive e não quero voltar, né? Para quem conhece o meu histórico, e dizer assim, não, dá para voltar sim, tem essa possibilidade, porque eu vejo muita gente desistir, como você falou, tem pessoas que não têm o mesmo pique, não, Thay, não, já foi, já era. Não, você se conhece, você olha, eu sei que Tatai não funciona ficando em casa o tempo inteiro, Tatai não funciona de tal forma, e assim, né, eu tô retomando, eu tô até com um pessoal num desafio, uma brincadeira, sem pausa e sem pressa, nessa ideia de voltar ao ritmo, sem o desespero, né, de querer eliminar sem se conhecer, sem ter essa capacidade. É É interessante, é, indispensável. é interessante você trazer esse depoimento aí por duas coisas que é importantíssimo ser pontuado. A primeira coisa é o seguinte: esse estado de alerta que eu comentei anteriormente, que você está comentando aí, gente, ele é flutuante. Só tome cuidado para não cair na armadilha de se esconder atrás disso que eu vou te dizer. Mas ele é flutuante. Um exemplo. Fabiana agora que está querendo treinar para poder fazer o Ironman. Então, eu tenho um peso que eu julgo ser ideal, porque eu vou fazer uma quantidade de aeróbico muito grande e, consequentemente, não tenho por que eu ganhar tanta massa muscular. Porque se eu ganhar massa muscular, eu não vou conseguir correr, eu não vou conseguir nadar da mesma forma que um corredor, um nadador e um ciclista faz. Uhum. Então, atualmente, eu não estou tão preocupado em ganhar muito músculo. Mas lá na frente, vamos imaginar, fiz o Ironman, eu continuo fazendo triatlo, mas eu gostaria de ganhar um pouco mais de músculo. Um exemplo, não é? Aí talvez esse número de corte que Fabiano tem na cabeça dele, que é os 99 quilos, ele vai virar 100, ele pode virar 101, ele pode virar 102. Por quê? Porque músculo, gente, também pesa. Pesa, Então, pesa. assim, o interessante é você que está nos assistindo, não só você que está aqui dividindo a tela comigo, mas todo mundo, é você entender que as suas escolhas e as suas decisões, elas são flutuantes. Só tome cuidado para não se esconder atrás disso. Ah, não. A minha decisão agora é, é ficar com 105, né? Porque eu já estou com 100, então ainda tenho mais 5. Aí você se esconde atrás disso. É você entender, qual é o meu objetivo de vida agora? Ah, meu objetivo de vida agora é X. Eu não estou falando de objetivo de desafio como o Fabiano faz, não. Uhum. Eu estou falando de objetivo de vida. Meu objetivo de vida Sim. agora esse ano é focar nos estudos. Então, para eu focar nos estudos, é importante que eu esteja me sentindo bem com o meu corpo. O que é sentir bem com o meu corpo? Ah, sentir bem com o meu corpo é X quilos. Então, pronto. Ah, mas aí você passou no concurso, estudou e agora você quer ganhar, quer ficar com o corpo mais definido. Ah, mas se eu ficar com o corpo mais definido, eu vou ganhar mais massa e
E aí vai ser difícil ficar com aquele peso de corte. Aí você começa a brigar com você de uma decisão que você tinha tomado antes e não tem nada de errado você querer mudar. A gente está dando exemplo aqui de peso, de coisas, mas poderia ser outra coisa. Seu cabelo, por exemplo. Olha o seu cabelo. Seu cabelo tá curtinho, né? Já foi compridão. E você resolveu fazer curto. Se você quiser deixar crescer ele novamente, tem alguma coisa errada? Não. Então, mas você precisa ter essa consciência. E quando você tem essa consciência, e aí volta novamente para a questão do peso, quando você tem essa consciência do que realmente você quer, muitas vezes você está gordinho ou gordinha, mas você está muito mais saudável do que aquele que está assim. Uhum. E o segundo ponto importante que eu disse com relação à sua fala fala... sobre isso. Então, o problema é da pessoa, entendeu? Agora, cuidado para você não se esconder atrás disso. Ah, não! Eu tô gordinho, ou tô gordinha, mas eu tô mais saudável que você. Só que aí dentro de você, você sabe que você não quer aquilo. Talvez você tá se escondendo atrás disso. Por quê? Porque você quer justificar no estado atual. Porém, o seu desejo é totalmente diferente. Hoje em dia é discutido muito a questão da gordofobia, né? Muitas pessoas acima do peso, elas estão defendendo que é possível sim manter uma vida saudável, e mesmo com peso assim, ou mesmo com peso acima do que deveria ser. É possível? É. Mas é importante a pessoa se perguntar, eu estou aqui nesse estado porque quero estar, estou me autoaceitando, ou porque eu estou me justificando? Que o que eu mais vejo, tá, é muita gente dizendo assim, eu estou acima do peso, mas eu estou saudável. Mas eu queria, na verdade, não estar aqui. Então, na verdade, você não está saudável. Não está saudável, porque você não está saudável. Porque a sua mente não está saudável. Eu tenho uma questão sobre o excesso de peso pela questão de minha saúde. Eu tenho questões de saúde que eu tenho a necessidade de estar mais leve do que eu estou hoje. Então, eu estou cuidando de emagrecer, voltar ao peso por causa dos riscos que eu tenho de saúde. Né? Não é só estético, é saúde mesmo. É questão de eu tive trombose 3 vezes. Então, eu tenho que cuidar disso. Entendeu? Não é só. Mas então, aí a culpa é da trombose? A culpa de você acelerar é isso. Eu estou trazendo seu exemplo. Para quem está nos acompanhando desde o início da live aqui. Agora eu vou acelerar. Eu tive 3 tromboses e eu vou acelerar nessa bagaça, entendeu? Não é, gente. Muito pelo contrário, entendeu? E quando você tem consciência exatamente de onde você quer estar, fica mais fácil de você desviar da parede. E você se autoaceitar. E volta... Eu quero bater na parede de novo. A parede vai vir, entendeu? Não, eu tô falando a mesma parede, no mesmo erro. Se eu me conheço, se eu sei. Não tem por que você errar novamente. Você já errou 1, 2, 3, 4, 20 vezes e não tem um porquê você errar. E aí sabe o que acontece? As pessoas se escondem assim. Mas eu sou assim, né? Isso faz parte da minha personalidade. Como se não pudesse mudar a personalidade, né? Isso faz parte do meu ser. É minha essência que é assim, como se nada fosse mutável. Gabriela, sabe? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Pelo contrário, se você já errou várias vezes, se você já caiu várias vezes, esteja preparado para cair de pé, entendeu? Bia Biscoiteira aí, ó, dizendo. E uma pessoa pedindo para poder responder as perguntas. Eu dei uma olhadinha aqui, só me perguntaram se a live vai ficar salva. Fica salva, viu, gente? Eu deixo no GTV. Tem mais uma pergunta? Gente, porque eu acabo não fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Se eu faltei alguma coisa que não teve aí, deixa no comentário dessa live. No comentário dessa live, deixa a pergunta que eu respondo. Eu respondo todo mundo, gente. Não tem pra onde fugir. Responde mesmo. Eu vou usar uma expressão errada. Eu ainda sou estudante, então eu posso usar errado, ainda posso errar. Eu tenho toque, não é toque, mas eu tenho toque. Só para vocês entenderem. Não é toque, mas eu tenho toque de responder todo mundo, entendeu? Eu tenho um certo problema das pessoas me deixarem no vácuo. E aí, isso gera um problema que eu quero responder todo mundo. E é claro que aqui na live eu não estou conseguindo responder, não estou conseguindo responder todo mundo. Voltei aqui um pouco
E a Eu tô Linar tentando ver perguntou o que também, me não motivou consigo. para emagrecer. Linar Ah, sim. motivou para emagrecer, inicialmente foi uma aposta entre amigos. Ou eu Porém, tô só com isso, outro tá o que guardado. me motivou a ser saudável foi motivar cada um de vocês. O que me motivou a emagrecer foi uma aposta, mas o que me motivou a ser saudável foi poder trazer essa consciência para vocês, entendeu? Isso é Foi daí que surgiu o Bem Me Quero também, sabia, Fabiano? Sobre essa necessidade de ajudar as pessoas. e sabe o que, é que eu vejo, Thay? Eu considero essa coisa que nós estamos falando de motivar as pessoas, independente do nível. Não precisa, eu vou fazer um Instagram como a Thay fez para motivar as pessoas, vou fazer um grupo no WhatsApp para motivar as pessoas. Não, às vezes você pode motivar a pessoa que está do seu lado, sabe? O amigo do trabalho, seu namorado, sua namorada. Mas eu tenho percebido que quando você cria essa corrente, e vou chamar de corrente, porque é uma corrente, é como se fosse um espelho na frente de outro espelho. Sabe quando você encontra alguém na rua, Thay? Isso para mim tá virando uma bola de neve e tem me sustentado aqui de uma forma tão grande que vocês não têm noção. Quando eu encontro alguém na rua e diz assim, Fabiano, lembra daquela conversa que nós tivemos há 2 anos atrás? Eu não lembro, né? Pelo amor de Deus, conversa de 2 anos atrás. É um cara que fala, fala, fala. Daqui a algum tempo vai ter gente. Fabiano, lembra daquela live que você fez com o Thay naquela quarta-feira? Assim, assim, assim. Gente, me perdoe, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar, entendeu? A não sei que aconteça alguma coisa aqui, tipo um avião cair aqui em casa ou alguma coisa. Aí vai me marcar, mas não é que eu vou esquecer disso, mas muita gente vai chegar e vai dizer assim: eu sou aquela menina que mandou aquele legalzinho, aquela carinha, ou fez uma pergunta na tua live. Lembra daquela sua live? Depois daquela sua live, eu consegui ter um pouco mais de consciência. Quando eu percebo isso, é como se voltasse para mim um espelho na frente do espelho. Eu vejo a motivação da pessoa, ela reflete em mim e, consequentemente, eu consigo refletir mais nas pessoas. E fica essa dica aqui para todo mundo que está nos assistindo. Quando você faz isso, independente de seja perda de peso, ou parar de fumar, ou emagrecer, ou parar de roubar, ou parar de usar qualquer tipo de drogas, ou parar de ser viciado em pornografia, ou parar qualquer coisa que não te faz bem, quando você começa a ajudar o próximo, independente do nível que seja esse próximo, independente do nível de aproximação, você está se autoajudando. Você está se autoajudando. Você não está Verdade. só ajudando aquela pessoa. Você está se autoajudando. No início, eu usava uma expressão muito feia, né? Eu chegava às vezes atrasado. Na época eu namorava uma menina, a Mariana. Algum de vocês conheceram ela. Tinha um cabelo colorido, tudo. E eu dizia assim, poxa, desculpa porque eu acabei perdendo tempo porque uma pessoa me parou no meio do caminho. E ela me corrigia. Ela dizia assim, você não perdeu tempo. Você ganhou tempo. E eu dizia, realmente eu ganhei tempo. Mas na força da expressão, eu usava isso. Então, Thay, você não está perdendo tempo. Quando alguém vir conversar com você, quando você for ajudar alguém, não é perda de tempo. Para você que está nos assistindo, não é perda de tempo você dividir a sua energia, vou chamar assim de energia, mas você dividir o seu conhecimento, você dividir isso. Isso dá uma força tão grande que é imensurável. Não tem para onde fugir. E eu tô tão viciado nisso, Thay. Tô tão viciado nessa droga de motivar as pessoas que eu não tô conseguindo mais sair, entendeu? Tem problema não, porque eu não tô mais conseguindo sair. É um E aí assunto que me a minha mexe muito mente, comigo. a minha mente começa a se tornar mais saudável e a minha sede por conhecimento a cada dia passa maior ainda. Porque assim, minha vontade Eu antes era compartilho. ajudar o número de pessoas. Aí foi o que eu fiz, me aperfeiçoei um pouco mais. Melhorei minha oratória. Minha vontade agora era poder fazer as pessoas entenderem realmente o que eu estou falando. Porque às vezes eu falava uma coisa triste, sorrindo. Aí fiz um curso de teatro. Aí depois fiz um curso de PNL. Depois fiz um curso de coach. E agora eu tô Você sentindo tem a uma ideia? necessidade. Eu tô sentindo a necessidade agora de fazer psicologia. E voltei Você e tô tem me ideia, Fabiano? Eu mudei de área, eu sou da área de construção civil.
Eita. né? Quem me conhece. E eu decidi, estou fazendo curso de nutrição no intuito mesmo de estudar e depois, né, comportamento alimentar, toda essa questão nesse intuito, porque isso me faz bem, né? É o reflexo mesmo, é espelho. Nós Quando eu estamos falo dando para esse alguém, exemplo. Nós estamos dando esse exemplo. Você no caso da nutrição, Fabiana aqui na área de psicologia. Gente, às vezes você não precisa ter um curso superior para poder ajudar outra pessoa. Não é você passar o que você tem que fazer ou servir o papel de um psicólogo ou de um nutricionista, não. Mas às vezes uma conversa, você chamar a pessoa, olha, eu errei sim, aqui, eu errei aqui. Às vezes eu gosto muito mais de falar dos meus erros, tá? Do que dos meus acertos. Para que a pessoa não possa, a pessoa não precisa errar, sabe? A pessoa não precisa errar. A pessoa não precisa errar onde Fabiana errou, onde a Thay errou. Thay bateu 20 vezes no muro. Não precisa. Thay bateu 20 vezes. Para que eu vou bater nesse muro, entendeu? E quando a gente tem essa consciência, fica muito, muito, muito mais fácil de passar. Entendeu? Nem sei mais, agora já me perdi na nossa estrutura da live. Thay já na chorou. verdade, Eu não sei mais quem é que está aqui online. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui online. Eu vou mandar um beijo para todo mundo aí. Tem aí exatamente agora algumas pessoas. Mas tá, essa live já tá já está salva, né? terminando a live. Na verdade, a gente foi bem além do que eu tinha imaginado. Mas foi maravilhoso, né? Falo que assim, o Instagram tem aquele negócio, tem 20 segundos, não sei, né? Tem essa. E eu fico, não gosto. Mas igual você, eu gosto de deixar Thaís, mas se direitinho. você tá vendo aí onde tá escrito aí ao vivo? Em cima? Tô, Clica aí onde tá escrito ao vivo. No ao vivo, não no número. tô ouvindo ao vivo. Tem Clica nele 51 aí. minutos. Pronto, aí você não precisa mais dos 20. Você sabe agora, novamente, agora você já sabe que você tem 9 minutos. Você não precisa mais ficar Obrigada por me desesperado. ensinar. Você não precisa ficar mais desesperada. Porque, ai, Jesus, 20 segundos, tchau. Você É sabe. horrível. As pessoas, eu não sabia disso também, não. Viu? Eu recebi uma Eu não dica sabia, agora não. Pronto, agora fica ali, eu não fico mais preocupada. eu recebi uma dica de um seguidor, né? Que eu disse, gente, eu não sei mais, me perdi aqui. Ela, Fabiana, aí a pessoa tentou me mandar por escrito, né? Aí em cima, onde tem ao vivo, clica que você vai ver o tempo que falta, entendeu? Ai, que ótimo. Isso traz uma paz interior. E aí a gente Enorme. cai, aí nós caímos novamente no autoconhecimento. Preste atenção É nisso que isso. acabou de acontecer, gente. A Thay, ela ficava apreensiva porque ela não sabia quantos minutos faltava para terminar a live. E aí um conhecimento que eu tinha, eu dividi com ela. Eu passei o meu conhecimento para ela. E o que é que ela fez? Ela clicou lá no botãozinho ao vivo. Aprendi. Para a gente aparece aqui um botãozinho ao vivo. Então ela conseguiu ver o tempo que faltava. Consequentemente, ela teve uma paz interior com relação a isso. É autoconhecimento, é conhecimento. Quanto mais você dividir o seu conhecimento, melhor ainda. Multiplica. Hoje, Eu, hoje eu vi um exemplo. Desculpa, Thay. eu ia dizer assim, Hoje ó, eu, a multiplicação da semeadura, né? Quando você pega o conhecimento, você planta ali em alguém, aquilo ali vai multiplicar, né? Muito mais, né? Essa pode lei não da nascer, semeadura. pode não nascer no tempo que você espera que vai nascer, mas ele vai nascer. Se você plantar isso, vai nascer isso. Por falar em Vai. plantar, hoje eu vi um exemplo que muito bacana, de um pai falando como foi que ele fez para poder ter práticas saudáveis com os filhos. Ele tinha essa Legal. possibilidade do que ele fez, então não se. Ah, mas eu não tenho como fazer isso com meu filho, com meu enteado, com meu sobrinho, o que seja. Mas essa foi a arma dele, fica a dica aqui para quem pode. Ele começou a plantar os legumes, as frutas, os filhos dele dizia assim, vamos plantar cenoura, vamos plantar tomate. Aí o menino se sentia assim, vou comer o tomate que eu plantei, vou comer. E aí a consciência do que era ter uma comida saudável foi construída. Isso significa que aquela criança ia ser uma pessoa saudável pro resto da vida? Não. Mas a consciência dela já foi formada ali desde o início. Fabiano, mas eu não tive isso quando criança. Mas eu, Fabiano, hoje em dia, quando eu sei de alguma coisa, que eu acho que isso não é tão bom. Vou dar um exemplo. Exemplo prático dessa semana. Pronto, essa semana.
Minha mãe sempre fez o chá da casca do abacaxi. E sempre Delícia. tomou a chá da casca do abacaxi. Eu não gosto muito. Não gosto, não gosto, não gosto. Não gosto. Não tem nada de errado não gostar. Não me julguem por conta disso. Só que essa semana eu resolvi fazer o chá da casca do abacaxi. Nunca tinha feito. Meus pais morando comigo esse tempo todo, nunca tinha feito. Aí eu fui pesquisar como é que fazia esse chá. E aí uma pessoa que estava no YouTube, ela foi fazendo o chá e foi falando, ó, isso é bom para isso é bom para aquilo, isso é bom para aquilo. Eu digo, opa. Não é que eu não gostava. Eu até gostava, mas não morria de amores. Só que agora eu tenho a consciência. E com certeza, toda casca do abacaxi que agora eu tiver, toda não, mas a maioria das cascas do abacaxi que eu tiver agora, eu vou fazer um chá. Nem que seja para tomar um pouquinho. Porque eu tenho a consciência que aquilo ali vai ser bom para mim. Quando você aprende, quando você entende o porquê, fica muito mais fácil. Quando você tem esse autoconhecimento, fica Interessante muito que essa semana eu comecei a comer cebola roxa, já que eu não comia. Por causa disso. tá vendo? Por quê? Porque você foi procurar, você foi aprender, você foi saber. Ah, mas e só Porque tiver a eu branca, você comecei. vai deixar de comer cebola? Não. Entendeu? Mas eu não comia cebola nenhuma. Nenhuma. Suportava cebola. Aprendi. E não é ruim, não. É gostoso esse negócio. Eu gosto de cebola, viu? Tô O ruim, aprendendo. o ruim é quando vai paquerar, né? Com cebola. É, né? Bem que na quarentena a gente não tem muito esse problema, não. Fale por você. Brincadeira, Fácil. viu? Foi o pavão misterioso falando aqui. Ai, eu me divirto demais com essa história do pavão misterioso. É, Mas eu quero te agradecer, né, obrigado. Fabiano, por esse bate-papo delicioso, gente. Essa dose maravilhosa para essa quarta-feira. Quem está Trazendo essa chegando agora, consciência. É, quem está chegando agora, essa live vai ficar salva no perfil da vai Thay, ficar viu? salva, tá, galera? Eu não apago as lives. Né? Vou até transferir para o meu YouTube, porque tem várias lives dos meses anteriores, mas eu vou dar uma organizadinha. Eu tenho esse toque, né, de perfeccionismo. Mas vai ficar salvo. Eu quero te agradecer, Fabiano, pelo conhecimento que você compartilhou. Eu achei isso maravilhoso. E quero trazer um alerta. Hoje eu até vesti uma blusinha amarela, que eu não sou nem fã de vestir amarelo, sobre essa consciência. Quem me conhece sabe. Eu super apoio a ideia da vida, que eu já cheguei em níveis mais sérios. E eu planto a ideia de que viver vale a pena, de que é maravilhoso, né, ter essa vida, né? Não desista. Independente de Maravilha. obesidade, de qualquer outra situação, procure ajuda, falar é a melhor opção. Sempre vai ter alguém que Sempre. vai te abraçar e vai te ajudar. Verdade. Tá, e vamos fazer um print aqui. Aquele print assim. Vamos? Já coisa. Baixa a sua cara aí, bota a metade da minha cara e a metade da sua aqui. Ó. Baixa o rosto, mulher. Aqui, ó. Eu tô na metade, Peraí. a parte de cima da sua cabeça. Calma, calma. Você tem que afastar um pouco. Afasta, afasta, afasta um pouco. Ai, meu Deus. Acho que foi. Isso é ótimo, Fabiana. Amei, amei, amei. Muito obrigada. Beijo, beijo. Ó, Gente, eu super indico. vou fazer outra Super live. indico, tanto o Instagram Vou quanto os fazer outra livros. live hoje ainda, 21h09, viu? A live do meio foi Tem cancelada. Eu mais vou uma fazer live hoje. 21 Foram nove. 3, né, Fábio? Fabiano. Eita, já até mudei de sexo. Fabiano. Lacerda. Fabiano. Fabiana. É o hábito. Mas adorei. Antes que o Instagram desligue, né, porque só falta um minuto. Um beijo. Beijo. Amei estar contigo. E com esses olhos. Adorei. Pavão misterioso, pássaro formoso. Desliga esse negócio antes que eu comece a falar besteira aqui, ó. Desligue, pelo amor de Deus. Beijo, Desligue. gente. Olha como eu já Obrigado tô. a todo mundo aqui. Desligue, mulher, pelo Adorei. amor de Deus, senão eu vou botar outro Tchau. vídeo pior. Ai. Beijo, gente. Sábado tem mais. Tem outra live, tá bom? Beijo, meus amores.